Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Momento precioso, dízimo de oferta. Estou acompanhando aqui no nosso chat, no nosso YouTube. As pessoas estão aqui assistindo o culto. Tem mais gente assistindo o culto pelo YouTube do que gente aqui. Aqui deve ter uns, 120 aqui. Mas você que está aí nos assistindo, né? Eu estou vendo aqui, a Alcione fez uma pergunta, ó. Eu assisto às pregações da ICF, não tenho ido na igreja da qual sou membro. Tenho entregado o dízimo lá, mas não sei se estou certa. Quero dizer que você está certa. O dízimo é o lugar onde você é membro. Independente de você estar frequentando ou não. Se não está frequentando, tem alguma coisa aí que tem que ver, né? É a pandemia, então é uma circunstância. Não é uma relação com o corpo, então você é membro, e essa palavra membro quer dizer parte de alguma coisa, né? Membro de um corpo. E o membro do corpo, ele não pode estar separado, dissociado, ele tem que estar vivo. O membro é irrigado pelo sangue, o membro é funcional para o corpo. Por isso nós acreditamos aqui, como Igreja Cristã na Família, que se você não está fazendo algo, você não é membro, você é um ouvinte. E também não tem nenhum problema, todos os ouvintes, assim como os visitantes, são bem-vindos. E você pode passar muito tempo apenas ouvindo, mas quando se torna membro, se torna participante. Algo está acontecendo em coordenação, em autoridade do corpo. E aí então, dizime aonde você é membro. Então, esse momento é um momento para todos que estamos aqui como membros da igreja. Se você pertence a uma outra igreja, dizime nessa hora na sua igreja. E se você não pertence a alguma igreja nenhuma, quer dar uma oferta, estamos aqui de piques abertos para receber a sua oferta. Glória a Deus. Mais um aviso importante que tem a ver com o que o membro que participa e trabalha. Se você não é um ouvinte e é um membro, então na nossa estrutura de igreja, você se envolve com algum tipo de trabalho. Nós somos uma igreja ministerial. Isso significa que dos 23 ministérios que tem aqui no Butantã, você de alguma maneira está envolvido com um deles. Seja o Ágape, que está aqui recepcionando as pessoas, seja o Ministério de Missões e Evangelismo. Já falei dois aqui, né? Missões, pregando evangelho, evangelismo, fazendo o treinamento daqueles que fazem o Dia da Boa Notícia, o SAL, como nós vamos falar hoje. Seja através do Ministério de Pequenas Famílias, onde você está lá participando de reuniões durante a semana. Seja através de infantil, volta agora dia 7. Adolescentes e jovens, todos os sábados se reúnem aqui. Através do trabalho social do Ministério Fazer, através do Dorcas, que é o trabalho com as mulheres. Bom, eu não vou citar aqui os 22 aqui, né? Mas você pode trabalhar de alguma maneira para a igreja. E se você participa desses ministérios, se você é um participante do ministério, sábado agora teremos a nossa reunião, o encontro de ministros, o encontro de toda a liderança, que acontece uma vez por ano, todas as igrejas estão na família, num lugar só, que ano passado e retrasado foi aqui no Butantã, cabia no máximo 500 aqui no salão, mas agora vai ser no YouTube. Então, dia 6 de fevereiro, às 19 horas, nós vamos ter uma live do encontro de ministros. Essa live é obrigatória para todos aqueles que participam em algum nível, em algum ministério. Professores do cultinho, líderes e colíderes de pequenas famílias, diáconos, participantes da música, louvor, som, a infraestrutura da igreja, todos os ministérios. Se você é participante, não precisa ser o líder ou o co-líder. Se você é o participante, esta reunião é para você. E nós vamos falar sobre o nosso tema de 2021, que é Conquiste, o Senhor é contigo. Já digo mais um pouquinho sobre isso agora. Mas conecte-se dia 6 de fevereiro, às 19 horas. Se você não é participante de nenhum ministério, quer lá olhar, também está bem-vindo, né? Essa é a vantagem da live, é democrática.
não cabe mais do que 500 aqui, cabe mais do que 500 em nossa live. Nós queremos pessoas de todas as nossas igrejas participando desse culto e recebendo uma palavra de orientação sobre como será o nosso ano de 2021. Encontro de ministros. E eu quero ler com vocês o Josué 1:9, que é o texto que dá referência aqui ao nosso encontro. Josué 1:9 é o texto famoso em que Deus está falando para Josué que agora é com ele, que não é mais Moisés. Moisés passou, morreu, mas agora é Josué. Então, vou ler aqui, Josué 1, a partir do versículo 1. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Você vê que a extensão geográfica de Israel aqui é maior até do que ela é hoje. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. E aí vem aqui o importante aqui. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E aqui vem, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, já é um spoiler aqui do nossa palavra de sábado. Ele, pela primeira vez, que fala assim: esforça-te e tem bom ânimo. Por quê? Porque eu vou fazer com que esse povo aqui ocupe a terra, herde a terra que jurei a seus pais que daria. Aí no versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Pela segunda vez é que ele fala, apenas isso eu peço de você, se esforce e tem bom ânimo. Para quê? Para fazer cumprir a lei, para obedecer a palavra, para entender o que foi dado a Moisés, e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite. Estamos aqui no nosso plano de leitura da Bíblia, todo dia, lendo a palavra de Deus, a Bíblia toda, dia e noite. Essa é uma ordem de Deus para Moisés, para Josué. Não se aparte do livro dessa lei. Então, tem bom ânimo para continuar crescendo, lendo a palavra. Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E aí pela terceira vez ele fala, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então aqui, voltando para mim. Câmera em mim aqui. Parecendo televisão, né, Agassiz? Você que conhece esse assunto aqui. O que quer dizer 3 vezes esforça-te e ter bom ânimo? Quer dizer que Deus faz milagres. Quer dizer que Deus abre as portas. Quer dizer que Deus é o dono do sobrenatural. Mas o que Ele pede de nós? 2 coisas. Primeiro é esforço. Ou seja, você tem que ralar. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que trabalhar. Produzir. E com bom ânimo. Que é a alegria, que é o otimismo, que é a certeza de que está fazendo o que deve ser feito. Porque tem muita gente que se esforça, mas não tem bom ânimo. Passa o dia inteiro trabalhando e reclamando. Ai, de novo, isso para quê? Para quê? Não adianta nada fazer esse negócio. Eu vou fazer e ninguém vai fazer nada. Eu faço a minha parte, os outros não fazem a dele. Não adianta, eu nem sei o que eu estou fazendo. E a resposta é, você está certo, você não sabe mesmo. Porque se você não tem o bom ânimo, não adianta se esforçar. Otimistas são os que têm muito bom ânimo. Falar, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Dá vontade de dar um soco no cara desse, né?
Você está lá no meio do problema, no meio da crise, tudo dando errado. Você fala, não, fica tranquilo, vai dar certo. Eu falei, de onde você tirou isso? Essa visão poliana do mundo, né? Ai, quebrei meu pé, que bom, foi só um pé, ainda tenho outro. Você não tem que ter esse tipo de otimismo feliz, que a desgraça acontece e falar, que bom essa desgraça, está doendo, O cara que tem bom ânimo só, que é um otimista solto no mundo, um sonhador, não vou nem usar otimista, que otimista é uma palavra boa, né? Mas um sonhador fica lá, ele não chega a lugar nenhum. Mas o cara que tem esforço e não tem bom ânimo também não chega. Maquininha ali, tic-tac, trabalha, chega na hora, faz as coisas, e fala assim, não é culpa minha, não é culpa minha, não é culpa minha, minha parte eu fiz. Não interessa só isso. Você tem que fazer e ter bom ânimo. E diante de 3 inimigos que ele citou aqui, e se você quiser ouvir mais, entre na live do dia 6 de fevereiro, porque eu vou falar sobre esse assunto sim. O que eu quero dizer para vocês aqui hoje? Aquela frase que o pessoal depois coloca lá, né? Escravos só se esforçam. Porque tem que trabalhar. Debaixo do tacão do seu Senhor. E sonhadores só têm bom ânimo. Nós não queremos que você seja escravo, obrigação de fazer as coisas, e nem seja aquele que fica lá dizendo, glória a Deus, tudo vai dar certo. Porque nós temos várias coisas que não aconteceram, porque a gente gostaria que acontecesse, mas não fez nada a respeito. Há um ano atrás fizemos nosso encontro aqui e falamos. Crescimento, batismo. Vamos batizar? Vamos evangelizar? E pessoal, glória a Deus, Deus vai dar crescimento nas igrejas, glória a Deus. Vamos crescer, vamos. Cresceu. Quem ficou lá esperando aquela promessa se cumprir? Ficou esperando. Quem fez aí que nem a Marina e botou aí o pessoal para trabalhar no SAL e fez os grupos nos jovens e trabalhou com os pais da escola e convidou os amigos no dia da boa notícia, esses fizeram alguma coisa e colheram o resultado. Então nós tivemos aqui um número maravilhoso de batismos pensando na pandemia. Maior do que muitas igrejas que ficaram falando, hoje, esse ano não dá, a pandemia. Nós precisamos entender como nos esforçar. E você tem que entender que aquela geração lá de Israel, do ano 40, que entrou para o ano 41, era a geração que tinha uma mentalidade de escravo. Que não sabe onde quer chegar. Que trabalha na base da pancada e não na base do objetivo. Quando você entende onde você vai chegar, o que Deus tem para a sua vida, aí você trabalha com ânimo de alcançar. Correr de tal maneira que o alcanceis. E eu espero que você faça isso esse ano aqui. Que você se esforce, que é a nossa parte de trabalhar, mantenha o ânimo para fazer acontecer o que Deus tem para você nesse ano como igreja. E pensando nesse tema aqui, justamente no momento que nós estamos vivendo, amanhã, 1º de fevereiro, primeiro dia do mês, é também o dia da boa notícia. Pelo menos você sabe isso, né? Já vi que estamos colados aqui. O dia da boa notícia é o dia em que nós separamos para dar a alguém uma boa notícia. Para falar que as coisas não estão tão ruins quanto a mídia mostra, não. Que a crise não está tão destrutiva quanto aconteceu. Você tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas falam. Primeiro, elas não sabem o que falam. E segundo, quando elas sabem, elas falam para te enganar. Então é muito difícil alguém chegar para você e falar, olha, tem uma grande oportunidade agora de ganhar muito dinheiro. Faça isso, porque vai explodir e dar certo lá na frente. O cara que tem essa informação, ele não fala. É ele que vai ganhar o dinheiro. Ele fala, tá ruim, tá horrível, nunca foi tão ruim. E a grande massa, que não sabe o que está acontecendo, fica repetindo que tá ruim. Então não seja você um instrumento, uma massa de manobra.
Existiu, eu já falei isso um tempos atrás aqui, existiu um grande escritor judaico da Europa Oriental, chamado Sholem Aleichem. E ele fazia contos, historinhas dos judeus vivendo nos shtetls, os judeus eram bem pobres ali na região da Rússia, Ucrânia, leste da Europa. E aquelas vilazinhas dos judeus. Então o Sholem Aleichem falava disso, ele conta essa história. Ele fala que quando chegava a hora da feira, no fim de semana, em que todos iam ao vilarejo para vender os seus produtos que tinham feito, ele falava, toda vez que eu vou à feira, e eu não vendo nada, eu volto para casa contando para todos os meus vizinhos que nunca houve uma feira tão grande, tão boa, desde que Deus fez o mundo. Porque aí, eu fico triste porque eu não vendi nada, e os meus vizinhos ficam tristes porque eu ganhei dinheiro e eles não. E quando eu vendo demais e ganho muito dinheiro, eu não deixo de dizer para todo mundo que foi horroroso, que não aconteceu nada, que eu estou muito mal. Porque aí eu fico feliz com a minha vitória e eles ficam felizes com a minha desgraça. Então o Sholem Aleichem aqui está falando um pouquinho do gênero humano, como as pessoas são. Sem tomar um pouquinho de cuidado com o que o cara fala. Porque não existe boa notícia. O que a gente propaga é a má notícia. Porque é do gênero humano. Eu repito isso sempre aqui. Quando tem uma boa notícia, você legal, tudo bem. Ninguém compra um jornal para dizer assim, tudo está ótimo. Nada de ruim aconteceu. Ninguém morreu, nenhuma doença, as pessoas ganharam mais dinheiro. Isso não vem em jornal. O que vem em jornal é desgraça. Quando acontece um grande cataclismo, terremoto no Kurdisquistão, aí uau, milhares de pessoas, deixa eu ver essa foto aqui. O governo diz que ia fazer, mas não fez. Aí todo mundo vai lá ver o que ele falou que ia fazer, mas não fez. Fulano brigou com ciclano, todo mundo vai ver. Palmeiras ganhou o campeonato, não acredito. Aí você vai comprar jornal. Só tem uma notícia. Os santistas compraram jornal aqui. Mas é possível dar uma boa notícia. Então nós criamos esse plano em maio aqui, pensando, vamos criar um dia da boa notícia, em que você fala para alguém alguma coisa que é boa, algo que está acontecendo no céu e não na terra. Pega o seu colega, pega o seu amigo e dá para ele uma boa notícia, pessoal. E não é assim, olha, Jesus te ama. É alguma coisa que tem a ver com a vida dele. Amanhã, cada um de vocês aqui pode fazer isso. E para não deixar passar essa maravilhosa oportunidade, nós temos um plano de leitura lá na Bíblia JFA, chama Dia da Boa Notícia. São 4 dias, começou na sexta-feira, sexta, sábado, domingo, hoje é o 3º dia. Amanhã é o último dia do plano, é o dia de mandar a boa notícia. Como eu sei que todos vocês já estão no plano e seguindo ele fielmente, eu vou repetir aqui. Então, olha, eu vou colocar aqui o Dia da Boa Notícia. Vamos fazer o Dia da Boa Notícia junto com vocês aqui. Põe aí na tela. Quer ver? Você tem a Bíblia, aí você vem aqui em planos, e aparece aí saúde, que é o nome do plano do Dia da Boa Notícia desse mês. Cada mês tem um tema. O tema desse mês é saúde. Clicando aqui, aparece lá, saúde. Dia 29, que foi o primeiro dia, ele tem as boas-vindas. Geralmente é um vídeo, dessa vez foi um texto. Imagina quem que fala no vídeo, né? Olá, eu sou Elisa Toma, líder do Ministério Sal de Evangelismo. Então a Elisa, que é responsável por isso, está toda vez gravando um videozinho. Hoje foi um texto explicando o Dia da Boa Notícia. Vamos dar início aos devocionais do Dia da Boa Notícia em fevereiro. E o tema não poderia ser outro, a não ser saúde. E quando falamos de saúde, logo pensamos na saúde do corpo. Hoje, muitas pessoas se preocupam em manterem-se saudáveis, fisicamente, buscando uma disciplina de atividade física e alimentar. Falar de saúde na hora da pandemia, você vai pensar no seu corpo. E quando não tem doença, você pensa em malhar, em ter melhores índices, né? Em crescer.
Mas você é mais do que corpo. Muitos se esquecem que homem não é só corpo, é também alma e espírito. E aqui então, eu quero ler esse texto. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Volta para mim aqui um tempo. Esse texto está dizendo o seguinte: você é corpo, alma e espírito. E como nós pregamos aqui, no seu corpo estão as sensações. Então, quando você tem essa adrenalina, ela sobe no corpo. O prazer, você degusta no corpo. Você põe aquela comida na boca, quando está com fome, e sente uma onda de prazer, porque aquele gosto da comida te satisfaz. Alguns gostam tanto desse gosto de prazer, que continuam comendo. Aí vira gula. Quando você está cansado e deita, é outro prazer que vem do descanso do corpo. Quando você satisfaz suas necessidades fisiológicas, existe um prazer de alívio. Uma relação sexual, um prazer de gozo. Então, estas coisas estão no seu corpo. E quando você vai malhar na academia, é para começar a sentir esse prazer do corpo. Porque a vida saudável, ela dá o prazer. No começo dói pra caramba, mas depois você começa a sentir o prazer de correr, de nadar, de desenvolver os seus músculos, e você olha para aquilo e se sente bem. Esse sentir-se bem, saudável, é o seu corpo. Mas além do seu corpo, existem não só sensações, você tem sentimentos. Então, a alegria, que é diferente da endorfina lá colocada quimicamente no seu corpo, a alegria quando você ouve a boa notícia, a alegria de ser campeão da Libertadores. Todos os palmeirenses sentiram esse, é um êxtase, que eles sentem poucas vezes, né? A segunda vez só. Então, palmeirenses, os santistas e os são paulinos sabem mais do que isso, né? Tem mais experiência nesse assunto. Essa alegria que você sentiu, puxa, eu não sabia que era tão bom, né? Crianças que nunca tiveram essa oportunidade, agora, primeira vez na vida. Então, isto é uma alegria que é na sua alma. Não é que algum pedaço, você não comeu alguma coisa, você não tem nenhuma coisa. É algo que dentro de você tem uma alegria porque você conquistou uma vitória. Seja ela esportiva, seja ela profissional, você recebe uma boa notícia e dá uma alegria na sua alma. Também dá uma tristeza quando vem a notícia ruim. Também dá uma angústia, um medo. Então, esses sentimentos, eles não estão em algum lugar do corpo. Porque a dor, ela é localizada. Qualquer um que vai para o hospital ouve isso. De 0 a 10, qual que é a sua dor? Então, você tem que falar uma nota, porque está doendo em algum lugar. Mas o medo, a depressão, ela vai um pouquinho além do físico. Ela é emocional. E ela está na sua alma. Doenças da alma. E além disso, você tem um espírito que se relaciona com Deus, que discerne coisas sobrenaturais, e que tem esse sentimento da eternidade. Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Qual é a vocação? Essas indagações são indagações espirituais, existenciais. É o seu espírito dizendo, qual o sentido de tudo isso? Então, quando você encontra o seu lugar no mundo, essa plenitude, ela é no seu espírito. Quando você cumpre o propósito para o qual você foi chamado, essa conquista é na sua alma. E quando você finca a bandeira, o prazer da vitória é no seu corpo. E você tem que ter saudável corpo, alma e espírito. Será que você não está doente em algum deles? Essa pandemia, ela destravou tudo isso. Porque alguns podem estar lá com falta de ar, com tosse, com perda de
de olfato, de paladar, que são sintomas físicos de que você está com Covid. Então, fisicamente você se sente debilitado, cansado, gripado, uns mais, outros menos. Mas junto com o diagnóstico Covid positivo, vem um medo da alma. Porque aí você pensa, vou morrer. E a sua alma fica doente, com a expectativa do que vai acontecer com o seu corpo. Alimentada por todas as notícias de que você não está sentindo nada, mas amanhã você pode cair duro. E quem não está fisicamente com a Covid, também pode estar doente na alma, porque não consegue parar de lavar a mão. Não consegue parar de achar que encostou em alguém e agora pegou nele. Você não está vendo, esse é o inimigo invisível. E aqui voltamos para aquele maluco, beleza, do sonhador e do trabalhador pessimista. Porque tem esses dois extremos. Tem esse cara que eu falei que faz tudo, mas está morrendo de medo. E tem um outro que acha que é super-homem, inexpugnável. E até descobri que criptonita existe. E chama Covid. Que transmite. Se você ficar lá, não aconteceu nada, passa um tempo. Não posso deixar de voltar ao nosso amigo futebol, né? O time do Palmeiras está lá feliz da vida. Eles não podem nem comemorar, porque daqui a uma semana tem o Campeonato Mundial. Esse sim, um problema na alma palmeirense. E o goleiro lá, o Everton, está falando assim, eu vou para minha casa, porque eu não peguei Covid. Daqui eu fico comemorando agora a Libertadores e pega a doença, fica abraçando todo mundo aqui, o pessoal tudo se abraçando lá. E o cara falando, já pensou você pegar a doença porque está abraçando, aí não joga o Campeonato Mundial daqui a uma semana? Não é hora, agora é hora de ficar quietinho, porque ainda não acabou. Correto, o cara pensou certinho. Você precisa se prevenir. Então existe um equilíbrio entre achar nada vai acontecer comigo e achar morri porque eu conversei com uma pessoa que disse que conhece outra que encostou num cara. Doenças da alma. E obviamente temos as doenças do corpo, do espírito. Que Deus está aqui falando, vai cuidar. Tudo isso está aqui no contexto de 1 Tessalonicenses 5:23. Agora, isso que eu acabei de ler, são só as boas-vindas aí da Elisa, né? Volta lá. Quando você lê esse texto, dá o ok aqui, vai para o texto de Lucas, que é o do dia, é o texto que é do dia 1. Lucas 31:32 diz, e Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médicos que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Para entender esse texto, vou ler um pouquinho antes. Versículo 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E aí vem o texto, e Jesus respondendo disse-lhe, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Esse texto, Lucas 5:31, é o texto de amanhã, do dia da boa notícia, que você vai mandar para as pessoas. O que ele quer dizer? Eu falei sobre isso também no nosso programa lá no JFA Conecta, na terça-feira. Se você ouviu, vai ouvir aqui de novo. Jesus está chamando os seus 12 discípulos. Ele está escolhendo as pessoas que iam acompanhá-lo naqueles 3 anos. E ele escolheu gente de tudo quanto é tipo. Tinham lá os famosos pescadores, né? Pedro, Tiago, André. Tinha os financistas, como era o próprio Judas, que
cuidava do dinheiro, e que era zelote, que era um radical religioso de Israel. Então ele era bem da lei, da regra, junto lá com os fariseus. Tanto é que ele, quando ele se decepcionou com Jesus, ele foi lá falar com os fariseus, que era de onde ele vinha, aquele ambiente religioso. E ele acreditava que Jesus era o Messias, então Jesus era a resposta espiritual que eles esperavam a vida inteira, o Mashiach. E quando ele pensou que não era por aquilo que estava acontecendo, ele falou: meu amigo, perdi meu tempo aqui. Porque ele era um estudioso da lei. Provavelmente um essênio. E tinha o Levi. O Levi, ou Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, ele era um coletor de impostos. Então ele começa aqui falando que ele viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria. Esse nome é muito legal, né? Recebedoria. Já diz tudo, né? Você trabalha e vai lá e... Como eu disse no programa, eu vou repetir aqui, o governo é um polvo cheio de tentáculos. Ele tem a procuradoria e também tem a recebedoria. Então ele te encontra e fala: paga. Se você receber uma cartinha da procuradoria, pode ter certeza que não é parabéns, feliz aniversário. Se o governo está te procurando, meu amigo, não é boa notícia. Porque imposto não seria imposto se não fosse imposto. É imposto, é obrigado, você tem que dar o dinheiro. Ninguém gosta de pagar imposto. Muito menos se não é para o governo do seu país. Imagina se você está aqui no Brasil pagando imposto de renda, ainda vem lá os Estados Unidos e fala: agora tem que pagar imposto para mim. Aí você fala: claro, americanos, não, eles merecem, precisam de nosso dinheirinho aqui. Era o que acontecia em Israel. Era uma nação dominada por outra nação. E essa outra nação era Roma. Então tinha o Império Romano que cobrava os impostos para César. E o judeu, que, como o nome diz, era judeu, não queria pagar imposto para um, imagina para dois. Então ninguém em Israel gostava de pagar imposto. E a personagem pública que cobrava os impostos para os romanos eram os publicanos. Público é uma palavra, inclusive, público, que é uma palavra latina, né? Então, publicanos eram funcionários de Roma que coletavam os impostos. Como eles sabiam quem tinha e quem não tinha, eles eram locais. Então, não eram romanos que iam lá para trabalhar. Eram cidadãos dos povos dominados que trabalhavam para o dominador. Então, um publicano era muito mal visto pelos judeus. Porque além de estar fazendo um negócio que eles não queriam pagar imposto, era para Roma. Naquela história conhecida de Jesus pagando o imposto das didracmas, né, as 2 dracmas, quando perguntaram para Pedro: o teu mestre paga imposto? Quem perguntou não era um publicano, quem perguntou era um oficial do templo, um servo do sacerdote, porque o judeu tinha que pagar para o templo, que era o da lei. Aí Jesus falou: vai lá, pesca o seu peixinho, e na boca vai ter a moeda, o estáter, paga o seu e paga o meu. Aquele imposto não era para publicano, era para o judeu. Além daquele, tinha o do publicano. Que como cobrava para o César morava lá longe, era corrupto. Então os publicanos eram conhecidos por ganharem dinheiro e se enriquecerem às custas do povo. E nem repassar para Roma. Aí tinha os questores e todo um sistema de auditoria lá do império. Você imagina um império daquele tamanho, cobrando imposto de todo mundo, trazendo dinheiro para Roma, que era a capital do dinheiro. Publicano era mal visto. Levi era publicano. Aí Jesus está passando ali e fala: você me segue. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Dá para perceber que o Levi já era uma pessoa boa. Porque ele abandonou uma posição muito boa, de muita grana, de resultado, prosperidade na terra, para seguir a Jesus.
Eu escrevi isso no nosso blog também aqui. É o contrário do crente de hoje. Porque o crente de hoje vem para a igreja para Jesus dar prosperidade. Ele vem pedir dinheiro para Deus. Jesus passou por quem tinha dinheiro e falou, agora você abandona aí e vem para cá. Que foi a mesma coisa que ele falou para Zaqueu, que era outro publicano de Jericó. Desce da árvore aí que eu vou passar na tua casa hoje. E aí quando ele passou, hoje a salvação entrou nessa casa. E o Zaqueu falou, olha, se eu, metade do que eu tenho, estou dando para os pobres. E se eu roubei alguém, 4 vezes eu devolvo. Onde se conclui, já falei isso, que ele não devia ser tão ladrão assim, porque se ele ia devolver 4 vezes o que ele tinha roubado para alguém e deu metade para os pobres, o máximo que ele tinha roubado era 12,5%, para ficar sem nada. Então, amigo, se você não paga o dízimo, você já está roubando 10%. Está pertinho do Zaqueu. Levi tinha grana. Por que ele fez? Ele fez um grande banquete em sua casa. Então, primeiro ele tinha grana para dar festa. Segundo, ele tinha um lugar grande para receber as pessoas. Terceiro, ele não estava com medo da Covid. Um grande banquete. Quem foi lá? Uma multidão de publicanos e de outros que estavam com eles à mesa. Então, quem eram os amigos do publicano? Os publicanos. Toda a Receita Federal se encontrou lá. E nessa hora, os escribas e os fariseus começaram a murmurar contra os discípulos de Jesus, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Esse é o contexto desse versículo que é o dia da boa notícia de amanhã. Escribas e fariseus reclamando com os discípulos de Jesus, falando, o que vocês estão fazendo sentado aí na mesa de publicano e pecador? Só tem corrupto, só tem ladrão, só tem traidor. Vocês estão fazendo o que aí, meu? Quem eram escribas e fariseus? Escriba, como o nome diz, era o que escreve. Então eram as pessoas que tinham a capacidade de copiar a Torá, ou o livro de Deus. Era uma função muito especial, sacerdotal também. Por quê? Porque para escrever a Bíblia, tinha que ser alguém que tinha decorado a Bíblia. Então o escriba tinha a Bíblia toda todo ano. Ele está melhor que nós todos aqui. Porque ele tinha a Bíblia na cabeça. E ele tinha que ter aquela caligrafia. Os mais modernos, aí, mais novinzinhos, aí, o Marcel, não sabe o que é isso. Ter letra ruim e viver bem na vida. Porque hoje tem um computador que resolve o seu problema. Mas quem tinha letra ruim há 30, 40, 50, 100 anos atrás... Quem vai naquelas escolas antigas, tem aquelas carteiras, vai ver que tem um furo, um buraco na carteira assim, onde cabia o tinteiro. Você botava lá um vidrinho de tinta e tinha uma pena. Escrevia a pena. Todos os documentos, até não tantos anos atrás, eram assim. E quando eu era criança ainda, então eu não preciso mentir aqui, a minha idade está na cara, né? Quando eu fui para o ensino primário, como chamava na época, eu tive que comprar uma caneta tinteiro. Fazia parte do material escolar, a partir de um certo ano lá, quando você alfabetizava, a caneta tinteiro. Porque você escrevia com a tinta, que era a imitação da pena. Tinha lá uma carguinha, botava lá a tinta e escrevia. E eu sou canhoto. Não sou destro, eu sou sinistro. Como diriam os italianos. E qual é o problema do canhoto? Quando você escreve com a mão esquerda, você empurra a caneta, porque a folha está da esquerda para a direita. Então você vai escrevendo e a mão vai passando em cima. Como a caneta, como a tinta não secava logo, tinha um mata-borrão, você tinha que escrever de um jeito que não encostasse a mão no papel, porque senão borrava tudo. Então o canhoto não conseguia escrever. O destro, ele puxa, né? Então ele vai puxando a escrita, então a mão está sempre na frente, antes, não suja. Então muitos canhotos eram obrigados a aprender a escrever com a mão direita,
porque senão recebia bronca e varada. Eu, graças a Deus, minha mãe não fez esse crime. Eu aprendi a escrever normal e minha letra é boa, diga-se de passagem, viu? Sou engenheiro, tenho uma letra boa aí. Porque o canhoto, ele costuma escrever assim, né? O cara põe o caderno de lado, põe na horizontal e tal. É todo um negócio lá. Sem falar que aquela cadeira também não é feita para você, né? Esse movimento de liberdade, igualdade, aí eu vou entrar nesse movimento. Sou uma minoria. As carteiras não são para mim, elas têm aquele braço para a direita, tinha que ter o braço para a esquerda. Então, o escriba, ele tinha que ter uma caligrafia boa, coisa que por aquela letra hebraica toda diferente você imaginar, como é para um chinês que escreve aqueles ideogramas de mandarim. É gente que tem uma capacidade de escrever e tinha um valor para aquilo. E quando você escreve a Bíblia, você tem que escrever letra por letra e conferir com o original. Está decorado e está copiado letra por letra. E se você errar ou perder alguma coisa, não tem mata-borrão não. Você joga fora aquela folha e começa do zero. Então o escriba, ele sabia de cor o que estava escrito, e ele tinha aquele rigor formal de seguir ao pé da letra. Essa é a razão pela qual, bibliograficamente falando, estou aqui com o Jober hoje aqui, e a Inês, glória a Deus, né? Eu lembro do Jober falando isso, quando ele falava da veracidade da Bíblia, né? Lembra disso, Jober, aí? A Bíblia é o livro com o maior número de fontes bibliográficas. E agora não estou falando de religião, estou falando da ciência da bibliografia. Todas as escritas das histórias antigas, você não tem mais o original. Se perdeu, então você tem códigos, códices, que são cópias de cópias de cópias. O texto mais antigo da Bíblia que nós conhecemos, está escrito numa estelinha de prata, que é justamente a bênção sacerdotal, que eu já preguei aqui, sobre Birkat Kohanim, que é 700 anos antes de Cristo. Os escritos de Mar Morto, eles são próximos da época de Jesus, 2000 anos atrás. Essas estelinhas é 2.700 anos atrás. Então, o que nós temos de Bíblia hoje é a cópia da cópia da cópia da cópia, desde que Moisés escreveu isso em 1500 a.C. Fez lá o Gênesis, o Êxodo, escreveu toda essa história. E vai passando de cópia em cópia. Só que como tem esse rigor da cópia, que o judeu tem, acima de qualquer outro, as cópias da Bíblia são exatas. Mas são milhares de vezes mais exatas do que o segundo colocado. O segundo colocado em bibliografia no mundo é a Ilíada de Homero. Os livros gregos. Então, quando você compara vários códices e vê as diferenças, você vê, esse cara escreveu, mas ele pulou essa palavra. Ele escreveu errado, ele alterou alguma coisa, ele acrescentou, ele tirou. Porque eram cópias. Não é que nem hoje você imprime e sai igualzinho ao original. A Bíblia não tem erro. Quando eles descobriram esse de Qumran aí, que é 2000 anos atrás, é muita coisa em termos bibliográficos, e olharam com a Bíblia atual, bateu 100%. O que estava escrito lá é o que está na sua Bíblia hoje. Papel de um escriba. Então é uma pessoa muito, muito bem preparada para isso. Junto com ele estava um fariseu. O fariseu é o doutor da lei. É aquele personagem que não existia no Velho Testamento. Você não vê a palavra fariseu no Velho Testamento. O que tinha lá era saduceu, eram sacerdotes que cuidavam do templo, que faziam as ministrações, os sacrifícios e que atendiam o povo. Quando acabou o templo, acabaram oficialmente as funções dos saduceus. O templo foi destruído e eles foram para a Babilônia. E aí então a pergunta foi, por que Deus fez isso? Porque nós nos afastamos da lei. Então vamos estudar a lei para não acontecer de novo. Surge uma classe sacerdotal chamada fariseus, que ensinam a Torá para o povo nas sinagogas, que não é o templo, é uma casa de estudo, é uma escola. Uma sinagoga é uma escola de Torá. Então os fariseus são os doutores da lei, que estudam para o povo não errar de novo. 400 anos depois, mais ou menos, um pouco mais,
daquele cativeiro, está Jesus ali com escribas e fariseus. Gente que tem toda essa estrutura de regra religiosa na cabeça. Todo o mindset do que deve ser feito. Tudo decorado para não errar. E quando eles olham tudo isso, e olham para aquele cara que fala que é o Messias, ele está sentado na mesa com um publicano. E eles falam, não é possível, não dá. Não pode ser. É muito fora do que está na lei, na regra. Então eles vão reclamar, escuta, seu mestre não sabe com quem ele está conversando? Esse cara é um ladrão corrupto, esse cara é um traidor. Cuidado com as aparências, porque Deus não está olhando para a aparência. Ele não está preocupado com o formato, ele está preocupado com a essência. E todo o evangelho fala isso. É por isso que ele andava com a Maria Madalena, que era uma prostituta. E com o Levi, que era um publicano. E Jesus diz, eu não vim para cuidar dos sãos. Eu vim para cuidar dos doentes. Os sãos estão aí, já tem. E eu estou dizendo aqui para vocês, que eu não vim chamar os justos. Eu não vim aqui dizer, fariseu maravilhoso, vem cá, finalmente você ganhou, vem. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. E é isso que esta ceia representa. Nós vamos fazer aqui agora. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. E se você não admite que está doente, não tem ninguém que te cure. Porque se você acha que não tem problema, Deus não pode te curar. No segundo dia aqui do dia da boa notícia, para você aqui, cumprimos o primeiro dia, agora no segundo dia, é o texto de Provérbios 4, tem um devocional. Esse devocional, ele conta a história do Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um teólogo e pastor norte-americano muito importante para o cristianismo nos Estados Unidos. Ele foi um avivalista. Hoje em dia é possível ter acesso ao seu ministério através de livros com seus sermões e palavras. Um desses livros traz uma lista de resoluções que Jonathan fez como forma de sondar o seu coração e manter uma vida cristã firme e apaixonada por Deus. São 70 resoluções. Então o Jonathan escrevia lá o que ele ia fazer. Aqui está o número 24. Resolvi que sempre que eu fizer qualquer ação visivelmente má, eu resolvi esquadrinhar a sua origem até que eu venha à sua causa original. E em seguida, com cuidado, me esforço para não mais voltar a praticá-la e lutar e orar com todas as minhas forças contra a origem disto em mim mesmo. Isso aqui significa, examine o homem e o seu coração. Você tem que olhar para entender por que você fez isso. E essa é uma hora de examinar o coração, que é o que a Bíblia fala sobre a ceia. Examine o homem e o seu coração e coma desse pão e beba desse cálice. Você está ok? Você está maravilhoso? Ou você se considera doente? Uma parábola, uma história que Jesus contou, que eu decorei. 2 homens subiam ao templo para orar. Um fariseu e o publicano. E o fariseu, estando em pé, orava assim: ó Deus, graças te dou, que não sou como os outros homens, pecadores, imundos, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que tenho. Você chega diante de Deus com a sua justiça. Você chega diante de Deus com as suas razões. Você chega diante de Deus são. E o publicano, sem levantar os olhos, batia no seu peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Essa é a hora de você bater no peito e falar: Deus, eu sou pecador e eu estou precisando de cura. Porque você vier aqui mostrar as suas vantagens,
Digo-vos que este saiu justificado, e não aquele. Porque qualquer que se humilha será exaltado, e qualquer que se exalta será humilhado. Jesus está procurando publicanos, não está procurando doutores da lei, não está procurando escribas. Está procurando alguém que diga: eu preciso, eu sou doente, eu estou em falta, sozinho não vou dar conta, eu necessito. E sabe que o doente físico é o que sabe que está doente. Porque na hora da crise, na hora do hospital, na hora que o médico faz aquela cara, você fala: Deus, Deus, me ajuda, porque eu preciso. Mas quando você está bem, você acha que dá conta do recado. E quando você acha que o remédio vai resolver, está esnobando Deus. Então a doença do corpo é uma maneira de você entender que existe uma doença do seu espírito. E que se ela não for curada, os outros dois não vão adiantar para nada. Nós vamos participar da ceia aqui agora. Chamar a turminha do louvor para cá. Nós vamos comer desse pão dizendo: eu preciso de remédio. Eu preciso de cura. O dia 3, no dia da boa notícia, conta a história do cego Bartimeu, filho de Timeu, cego de Jericó. Não pode colocar aí, eu não vou ler. E ele fala lá. Eu não vou ler. Ele fala lá. Jesus estava andando. Essa música eu gosto muito. No nosso aniversário de 40 anos, a gente colocou a Cibele, maravilhosa do Campo Belo, da Anália Franco. Cantou essa música aí, no nosso tempo de começo. Foi escrita pela Cíntia e pela Silvia, que eram amigas lá do tio Cássio, coisa da década de 70, para os mais velhos aí. Num lugar perto de Jericó, estava um homem assentado junto ao caminho. E ouvindo da multidão que ali passava, que era Jesus, clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque se por um só momento atentares para mim, limpo serei do meu mal. O cego estava lá sentado, e a multidão passando, e obviamente ele não via. E ele perguntou: o que está acontecendo, o que está acontecendo? Ele falou: Jesus está passando. E ele começou a berrar: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. E a multidão falava: fica quieto, não atrapalha não. E Jesus parou. E quando ele parou, as pessoas falaram: e quem é esse aí? Ah, é o cego. E as pessoas, a mesma multidão que falava: fica quieto. Quando Jesus chamou a atenção, ele falou: olha, você é sortudo, o mestre está olhando para você, ele vai te ajudar. Um cego fazendo barulho no meio da multidão, Jesus passando e a multidão falando: ele vai te ajudar. A multidão sabia o que aquele cego precisava. O cego sabia o que ele precisava, mas aparentemente o único que não sabia era Jesus, porque o que ele fez foi fazer uma pergunta: o que você quer? Se o cego fosse mal-humorado como muitos, que não tem bom ânimo, ele ia falar: o que você acha que eu quero? O que eu estou fazendo aqui sentado? Porque quando Deus pergunta o que a gente quer, a gente dá bronca em Deus. Demorou, hein? A gente se julga no direito de falar alguma coisa com Deus. Mas o Bartimeu, ele não estava preocupado com isso, estava preocupado em resolver o problema dele. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós queremos orar com você aqui agora, você que está aí me ouvindo aqui agora. Porque esse cego, ele podia pedir dinheiro, ele podia pedir poder, ele podia pedir força contra os seus inimigos. Você tem uma chance, um desejo. O que ele queria? Ele queria enxergar. Ele sabia que ele estava doente, e ele sabia o que ele precisava. Eu quero dizer para você aí,
que está pedindo a Deus coisas? Você está pedindo dinheiro? Você está pedindo fama? Você está pedindo reconhecimento? Você está pedindo popularidade? E você não sabe que é um cego, miserável, pobre, nu. E o que Jesus está falando é: aconselho que você compre de mim um ouro puro. O que você está pedindo? Você está enxergando? Ele pediu visão. E quando ele enxergou, ele se levantou e seguiu Jesus no caminho. Vamos pedir algo importante hoje aqui na ceia. Chamar aqui os nossos diáconos.